Boa noite, turma boa da Prime Web TV. Seja bem-vindo aqui ao Programação. Hoje a gente vai conversar com o ex-senador por Rondônia, também o ex-ministro da Previdência Social, Armir Lando, né? Armir Lando está aqui hoje nessa noite com a gente aqui no Trocando em Miúdos. E eu já começo dando boa noite para ele. Boa noite, Armir Lando. Seja bem-vindo à programação da Prime. Boa noite, Bruno Marques. Boa noite a todos os telespectadores, todos os ouvintes. É uma alegria estar aí falando com Goiás, né? Goiás, Rio Verde, é um estado muito promissor, um estado empreendedor. Goiás abriu as fronteiras do Centro-Oeste, né? Hoje, eu que morei em Brasília, próximo a Goiás, inclusive tinha uma propriedade rural próximo a Brasília e já em Goiás, então tenho um vínculo de terra, né, com Goiás. Bacana. Amir, o senhor foi relator da CPI que investigou o ex-presidente Collor? E em 2006, o senhor foi relator da CPI dos sanguessugas. Como é que foi o trabalho de relatar essas duas CPIs? E qual que o senhor sentiu mais dificuldade? Olha, toda CPI, toda investigação, ela exige primeiro muito tirocínio e para não ser agressivo e buscar os fatos no seu nascedouro, na sua essência, na sua verdade, exige uma dedicação, um esforço extenuante. E é isso que eu fiz, quer dizer, se dissesse para mim qual foi a mais importante, claro que foi a investigação da CPI do PC, essa CPI mista, eu atuei como relator e foi um momento, vamos dizer, muito difícil da minha vida política. Eu que vim de Rondônia, um pouco desacreditado, quando fui nomeado, eu disse, olha, eu venho do estado desconhecido, mas desonrado jamais. Eu honrei a minha terra, a minha gente do estado de Rondônia, gente que desbravou esse sertão, em poucos anos transformou a floresta num jardim florido da produção. Então, quer dizer, essa gente que eu representei, que representei na Câmara dos Deputados também, no Senado 2 vezes, é uma gente que me inspirou com coragem. A coragem, ela tem que ser um aliado do político. O político não pode ter medo. O político tem que, claro, entrar nos fatos, na verdade. Não inventar, não é hoje como se fala, é fake news. Não, nada disso. A gente tem que buscar a realidade. E a realidade fala por si mesmo, né? Os fatos falam por si mesmos. É nesse sentido que eu me dediquei a essas investigações com muito cuidado, com muita preocupação de não ferir direitos, mas sim de exaltar a realidade e trazer a lume o que acontecia naquele momento em termos da investigação dos desvios, da corrupção que existia naquele momento no governo federal. Tá certo. O senhor veio do sul do país, escolheu Rondônia para viver. Como é que foi essa chegada do senhor a Rondônia até a chegada do senhor na política? Conta um pouco da biografia do senhor aí, antes da entrada na vida pública, na vida política. Olha, eu nasci na roça. Meu pai tinha 25 hectares de terra. Eu trabalhei até os 14 anos no Cabo da Enxada. Não tinha trator, não tinha nem veículo. Era na base ainda da energia animal, né? Então, o que a gente tinha era muito pouco. E eu aprendi na dureza do labor rural o que deve ser. Eu sei que um dia, trabalhando num domingo, meu pai foi ver o que eu tinha feito na semana, me disse, não é importante, em termos econômicos, de você trabalhar aqui, mas é importante de saber quão difícil é a vida do agricultor. Isso foi uma lição muito importante de vida que eu levei
para todas as minhas atividades. A dificuldade de você atuar com dedicação, com esforço, numa atividade, a mais humilde que seja, do agricultor, para edificar esse país. Porque é exatamente da agricultura que vem a nossa comida, é da agropecuária que vem o nosso alimento. Então, eu tive, assim, uma vida muito simples nas encostas do Rio Uruguai, uma morraria em costas, eram exatamente umas terras que não eram planas, eram como de Goiás, como de Rio Verde, que é uma beleza, mas era dureza porque era no cabo da enxada que você plantava, que você tirava as ervas daninhas, porque a atividade exigia esse tipo de ação, esse tipo de esforço. Eu aprendi que a gente tem que, na vida, ter muito cuidado para ser correto. E você não pode puxar um fio de linha porque pode ter uma cabeça de gado nela e dizer assim que é o gado que está na linha é teu. Então, teu é aquilo que você conquista e o alheio é dos outros que você não deve nem invejar, nem tampouco cobiçar. Tá certo. E essa noite aqui no programa Trocando em Miúdos, converso com Armir Lando, ele que foi ministro da Previdência, também senador pelo estado de Rondônia, também deputado federal por esse importante estado do Brasil. O senhor foi ministro da Previdência durante o governo Lula, praticamente ficou quase um ano, né, à frente dessa importante pasta. Como que o senhor avalia essa passagem do senhor pelo Ministério da Previdência? Olha, eu sempre atuei no sentido de consertar, como disse Shakespeare, desgraça é ter vindo ao mundo para consertá-lo. Quer dizer, então, quando você vem para consertar, você enfrenta dificuldades. O que é que eu enfrentei na Previdência? Os desvios, as perdas. O ralo da Previdência é 30% dos recursos, seja na arrecadação, onde se deletam dívidas gigantescas, enormes, que desaparecem, né, só porque se deleta do sistema de digitação, do computador, enfim. E o que eu quero dizer que eu fui para a Previdência para consertar. Eu propus 24 medidas que iriam diminuir muito a corrupção na Previdência. E isso significaria um certo equilíbrio nas contas da Previdência. A Previdência ela não é deficitária. Deficitária é o sistema. Deficitário é exatamente o que acontece na Previdência. Se nós tivéssemos maior rigidez no controle, eu propus, inclusive estivemos na Universidade de Maryland, buscando trocar experiências nessa área de TI, né? E lá nós vimos todos esses furos que eles já tinham catalogado e mostrando que era possível corrigir. Então, eu propus 24 medidas. Isso criou um certo alvoroço naqueles que se beneficiavam desses desvios, dessas perdas, desse ralo da Previdência. Isso me causou assim um certo desconforto, porque ou eu consertava ou ia embora. E acabei buscando essa opção, pedir demissão em caráter revogável, porque não tinha como corrigir. Corrigir precisava uma intervenção direto na data prévia. Isso o presidente Lula, inclusive, autorizou. Mas aí havia algumas implicações políticas, e eu fiz um controle, por exemplo, dos recursos que eram repassados aos bancos e que eram benefícios não levantados, não entregues aos beneficiários. E isso só no final do ano consegui recuperar 4 bilhões e alguns quebrados. Então, quebrados de milhões, né? Então, quer dizer, você ou corrige, ou eu não estava lá para brincar e nem tampouco para homologar, vamos dizer assim, esses desvios constantes na Previdência. 30% se perde, seja na arrecadação, seja nos benefícios. Os benefícios também implicam em desvios muito grandes. Você vê agora
Isso aí, vamos dizer assim, essas medidas do governo onde existem desvios de bilhões, e isso acontece na Previdência também, acontece da mesma maneira, só que na Previdência você tinha um método de controlar isso. Nesse momento da pandemia você não tem esses mecanismos porque não estava estruturado o governo para esse tipo de coisa, quer dizer, é uma emergência. E o que eu queria dizer que na Previdência perdas acontecem da mesma maneira. Então, não adianta você propor isso ou aquilo na Previdência, reforma da Previdência, se você não corrigir o sistema. E até agora, eu vi aí algum esforço do governo atual nesse sentido, e até falei com o presidente do INSS na época, dizendo, olha, vocês têm que combater isso. Não, vamos fazer, mas ninguém faz. Então, o que eu quero te falar e declarar mais uma vez, como denunciei à época, é preciso, primeira coisa, ter rigidez e controles, mecanismos de controles na Previdência Social. Porque não adianta a reforma, porque você é um saco sem fundo, é um poço sem fundo, como se diz, onde o que entra desaparece. E é isso que a gente não pode. Eu acho que o dinheiro da Previdência tem algumas coisas conceituais que é importante, os recursos da Previdência. Primeiro, que quando você faz um benefício fiscal, quando você atua de maneira a atuar na folha de pagamento, é o que se faz hoje aqui, quer dizer, você abre mão desses recursos. Esses recursos são do trabalhador, não são do governo. O governo apenas é um instrumento de arrecadação e de distribuição deles. Então, o que você faz, as renúncias fiscais, as renúncias na Previdência sobre a desoneração da folha. Você desonera a folha e tira o dinheiro que é do contribuinte, que é do beneficiário da Previdência Social. Então, o que eu queria te dizer é que realmente a gente, quando fala em Previdência, devia ter outra linguagem, outras definições que não são essas que se colocam. Então, eu tenho de 2015 uma referência, só essas renúncias que houve, desonerações da folha em certos setores, implicaram em 154 bilhões. O que houve também, a DRU, por exemplo, que retira recursos da Previdência, você também teve aí em torno de 60 bilhões. Só uma referência, assim, que são dados que agora nem atualizei, mas que hoje esses valores são gigantescos, são enormes mesmo, são os recursos que você... Aí dá déficit na Previdência. Aí é déficit na Previdência. Então, quer dizer, primeiro tem que ser rígido. O dinheiro da Previdência são dos contribuintes, são daqueles que são beneficiários da Previdência, são dos trabalhadores, né? E dos aposentados. Então, quer dizer, você sempre fala, etc., mas toda hora você desonera a folha e acontece... É claro, não, senão a indústria não vai, é possível, mas teria que compensar esses recursos. O governo retira da Previdência e não compensa. E é por isso que sempre acontece o déficit. A folha, então, da Previdência sempre é deficitária. Quer dizer, então, o que tem que se mudar alguns conceitos. É uma questão epistemológica mesmo, porque senão vai ficar sempre essa conversa, esse lero, de que a Previdência é deficitária, a Previdência é isso, não dá, o Brasil não pode pagar. Pode, se você fosse rígido na arrecadação desses recursos. Os grandes não pagam. As grandes empresas deviam à Previdência, na época, alguns bilhões, agora não tenho nem esses dados atualizados, mas para te dizer que quem paga a Previdência são os pequenos. Quem paga a Previdência são os trabalhadores, no seu desconto, na sua parcela. Quem paga a Previdência são as empresas, os pequenos comércios, mas as grandes, por exemplo, as empresas que foram privatizadas deviam à Previdência enormes quantias realmente
imensas. Então, se você não é rígido, se você não tem um sistema de controle capaz de dizer o que é da Previdência é da Previdência, o que é de César é de César, o que é de Deus é de Deus, quer dizer, é mais ou menos por aí que você tem que redefinir e reconceituar tudo isso para que as coisas sejam feitas de maneira clara e de forma verdadeira, e não na base do engodo, da mentira, da enganação. Eu trabalho no Procon Municipal aqui, Armi, eu tenho contato direto com muitos aposentados que reclamam muito que bancos vão lá, acreditam, né, empréstimos pessoais nas suas contas de aposentadoria, e eles não recebem, né, nem esse dinheiro desse empréstimo que eles nem realizaram, e os descontos todos os meses lá na sua aposentadoria. Então, esse problema persiste e aumentou drasticamente as denúncias dos PROCONs daqueles que vão atrás. Imagine daqueles que não vão atrás ainda denunciar essas ações dos bancos, né? Eu acho o seguinte, eu tenho uma solução para a Previdência, mas ninguém quer criar o Banco da Previdência. O Banco da Previdência iria administrar toda essa questão da arrecadação e também da distribuição dos recursos a cada um da forma que é devido em lei. Então, esse Banco da Previdência seria o maior banco do Brasil, um dos grandes bancos do mundo, porque a Previdência tem, você sabe, um orçamento, quer dizer, uma arrecadação, ela tem um movimento e uma folha de pagamento gigantesca mesmo. Quer dizer, então, o que eu quero dizer é que esse banco poderia funcionar assim. Primeiro que seria um banco privado, onde a 50% dos trabalhadores, 20% do governo, né, que também uma participação, e 30% dos empresários. Então, seria uma gestão tripartite que iria ter um controle bem maior, porque o banco tem condições, hoje você tem mecanismos importantes na TI, né, tudo isso seria, vamos dizer assim, uma coisa sobre controle mesmo, rígido, porque da flacidez, como é a Previdência é mais ou menos assim, dificuldade na arrecadação, depois joga a ladeira abaixo, chega onde chegar, e aí os bancos se aproveitam. Eu não falei aqui que dei um aperto num ano, que eu estive lá, um ano e alguns meses, eu consegui mostrar que estava tudo errado. E eu, inclusive, estive no Banco Mundial, estive no FMI, e toda hora vinha gente aqui do Banco Mundial, do FMI, ditando o nome, a Previdência tem que ser isso, ou você aumentava as alíquotas, ou você diminuiu os direitos, né, os benefícios. Então, eu mostrei que não adianta isso. O que tem que fazer, primeiro, é ter um controle desse bolo, ter um controle desses recursos, ter mecanismos capazes de averiguar desvios a todo momento. Quer dizer, você tem esse gerenciamento de risco. Isso que era preciso fazer, mas ninguém quer botar o dedo na ferida, porque aí tem interesse dos bancos. Imagina um banco da Previdência, os bancos privados, não eles mais distribuírem esses recursos, porque se ficar no banco da Previdência, o dinheiro está lá, é sempre dinheiro do trabalhador. Então, quer dizer, se você tivesse um banco da Previdência, como eu imaginei, como propus, mas não tem jeito. Primeiro que os ministros, né, da Fazenda sempre são ministros ligados aos bancos. Você vê, ou são banqueiros, então ninguém quer tirar, vamos dizer assim, essa teta, né, numa linguagem simples, onde estão mamando e tirando vantagens imensuráveis. O Ministério da Previdência hoje faz falta para o Brasil? O que o senhor avalia dele ter sido absorvido pelo Ministério da Economia? Olha, a economia sempre teve de olho na Previdência, sempre teve de olho nesse dinheiro. É um ativo muito grande, muito importante. E a gestão, ela pode ficar... Eu até admitia esse vínculo,
porque é uma questão central do governo, né? É uma questão realmente importante. Agora, se você tivesse esse banco e o governo dissesse, o dinheiro que é da Previdência vai para lá, não vou botar a mão. Mas muitas vezes sempre se desviou o dinheiro da Previdência, os recursos da Previdência, em outros investimentos. Você vê só o que se faz hoje com o FGTS, que eles financiam, às vezes, empresas que dão certo, mas se financia muita coisa que se perde. Isso é dinheiro perdido. Aí vai o que? No déficit da Previdência. Então, o que eu quero te falar é que realmente não querem consertar o sistema previdenciário. Aí vêm propostas de países como o do Chile, né, que capitalização. A capitalização, isso, aquilo, que no fim vão devorar do mesmo jeito os recursos e o trabalhador, né, o aposentado, o pensionista, vai ficar sempre na rua da amargura, né, vai ficar sempre nessa situação, como você está vendo constantemente as reclamações que você recebe. Isso que acontece. Eu acho que o Banco da Previdência seria um banco que iria realmente gerir esses recursos de maneira correta, com muita auditoria, para não deixar os desvios crescer, quer dizer, mecanismos de gerenciamento de risco, o que fala-se tecnicamente, no sentido de que você tem mecanismo de controle, ponto final. Então, se você não tiver isso, a Previdência sempre vai ser essa churumela, né? Essa conversa mole, de que é deficitária, que não dá, que o país não suporta. Suporta sim, se os recursos são arrecadados da forma que são, ele dá para financiar a Previdência. É claro que a Previdência sofreu alguns, por exemplo, o setor rural foi incluído na Previdência, enfim, tantos outros penduricalhos que foram jogados dentro da Previdência sem a devida arrecadação, né, no tempo e capaz de financiar aqueles que, no ocaso da existência, deixaram de ser úteis ao trabalho e merecem o respeito da sociedade para sobreviver com dignidade. Outra coisa que é importante, essa história, todo mundo fala, não, a Previdência é isso, é aquilo. Agora, a Previdência privada, nós estamos falando da Previdência privada, não é da Previdência pública, essa é diferente. Essa temos aí remunerações elevadíssimas, né? Remunerações que o pessoal leva a integralidade para a Previdência. Aí, nessa questão, eu já não entro em discussão. Eu acho que nem o sistema geral pode ser um sistema diferenciado, mas não com tanta diferença, não com tanta vantagem como está ocorrendo hoje no sistema público. Né? É verdade, né? Tem na questão militar mesmo, muitos militares sobram de patente, né? Em vários setores, né? Os militares é um, mas você pega todos os setores, o setor público em geral, judiciário, levam pensões e benefícios elevadíssimos, né? Milionários até, vamos dizer assim, numa linguagem mais comunicativa. É, verdade. Estamos conversando essa noite aqui no programa Trocando em Miúdos pela Prime Studios TV, aqui no Facebook, com Amir Lando, ex-ministro da Previdência Social do Brasil e também senador da República pelo estado de Rondônia, também deputado federal pelo mesmo estado. Amir, como é que foi os impactos aí da Covid-19 aí em Rondônia? Olha, Rondônia, como todo o Brasil, também sofre. Hoje nós estamos de novo com uma situação dramática, né? Rondônia é um estado que não detém uma infraestrutura na área da saúde capaz de enfrentar uma pandemia. Infelizmente, o que acontece também é que vai crescendo o número de mortes, o número de infectados constantemente. Então, eu entendo que é um estado pobre ainda, né, em termos de saúde, em termos da nossa estrutura deficitária, porque ela foi estruturada aí no tempo do que era o território
e desse tempo evoluiu muito, e isso precisa de recursos. E o que está faltando é uma luta maior pela defesa da vida, porque o que está em jogo não é a doença, é a vida das pessoas. Hoje nós estamos aqui com uma alta crescente, os leitos de UTI praticamente mais de 90% tomados. Quer dizer, em locais não existe UTI, por exemplo, alguns municípios, a grande maioria dos 52 municípios, não tem nem leitos de UTI. Então, são as cidades maiores que absorvem, e muitos vão ainda em situação de suspeita e acabam lá tendo, vamos dizer assim, a possibilidade muito forte de contrair a doença. Esse é o problema. Eu acho que o isolamento, esses cuidados, infelizmente, estamos vivendo uma situação excepcional. E é no mundo, não é só no Brasil. Quer dizer, não tem o que esperar. A economia se recupera, a vida não se recupera. A economia é possível. Nós temos aqui um setor como no Brasil, mas aqui em Rondônia, o setor agrícola, né, agropecuária é muito forte. É a expressão desse Estado, a expressão econômica ainda é a agricultura e a pecuária. Então, eu acho que isso vai indo bem, não sofreu, vamos dizer, grandes percalços, né? Agora, o que tem que acontecer é, em primeiro lugar, cuidar da vida das pessoas. E isso parece que a coisa não está funcionando a contento. Quer dizer, não está funcionando, não parece, não está funcionando a contento. Não há um esforço do governo nesse sentido. O governo leva isso assim na corrente, água abaixo mesmo. Então, a sorte é que as pessoas aqui têm bastante isolamento, porque o meio rural, nós temos uma população grande, e esse meio rural está mais preservado. O que acontece nos pequenos, alguns municípios, como de Corumbiara, onde eu estou, né, que é no município de Corumbiara, pouquíssimos casos, porque é fim de linha, porque é já um lugar isolado pela própria natureza. Amir, esse ano foi um debate muito atípico em relação à pauta ambiental, né? O novo presidente dos Estados Unidos foi eleito, Joe Biden, disse que vai retornar ao Acordo de Paris, disse que vai, todo tipo de acordo comercial com os Estados Unidos, a pauta de preservação ambiental será invocada. E eu vejo também que nós temos uma região muito grande, um povo muito também que precisa também de melhorias, de evoluir também na qualidade de vida da população que vive na região norte do Brasil, que vive na Amazônia. Como conciliar desenvolvimento e preservação ambiental sem com aquela pauta de preservar a floresta, mas também de não oferecer uma qualidade de vida para quem vive aí na região norte, mas também aquela questão de não derrubar a floresta e também não dar essa qualidade de vida para quem vive aí na região norte? Olha, esse é um dilema, mas ele é um dilema que a gente pode conciliar as coisas. Em primeiro lugar, eu acho que a ocupação da Amazônia foi estratégica. Se não tivéssemos ocupado a Amazônia, ela não seria mais nossa. Há uma cobiça internacional a respeito da Amazônia. Negar isso é negar a luz do dia. Quando o senador estive na Alemanha, no parlamento alemão, e foi claramente dito lá, olha, a Amazônia não é de vocês, a Amazônia é da humanidade, essa conversa que a gente já conhece e que parece fake news, não é verdade. Então, quer dizer, a Amazônia, graças a uma decisão política, ela foi ocupada. Aquilo, ocupar, integrar para não entregar, né? Isso foi um momento importante. A Transamazônica, a 364, que já era antiga, mas que foi, vamos dizer assim, consolidada, e tudo isso, o caminho para o oeste, né, aconteceu. Agora, eu acho que nós temos que ter um cuidado. O que está acontecendo hoje, que nós podemos avançar muito na qualidade de vida que se falava, na produção, aproveitando melhor as nossas terras. Quer dizer, com mais tecnologia você consegue avançar sem extinguir a floresta, sem derrubar a floresta. Eu acho que nós teríamos que dar uma parada.
No início, eu sempre defendi, e nós, eu vim para cá como advogado do INCRA, dizíamos, derruba o pau, fica com o toco. Quer dizer, o sujeito tinha que derrubar a floresta, não tinha como viver. A floresta colocava, como a esfinge, ou me decifras ou te devoro. A floresta era devoradora, era todo tipo de endemia rural, a malária matou muita gente, eu vi quadros dramáticos aqui naquele momento de abertura das linhas, em que os colonos iam 30, 40, 50 quilômetros com cacaio nas costas, levando o arroz, aliás, o sal, o açúcar, o café e poucas coisas para se alimentar. O resto ele produzia. Agora, o que acontece? Hoje a coisa mudou. Hoje nós temos essa gente que chegou aqui sem nada, vamos dizer, de barriga vazia, mas filhos nos braços, esperança no coração. Essa gente se tornou hoje um pequeno proprietário. Hoje, 1 hectare de terra em certas regiões vale 30 mil reais. Então, isso significa uma fortuna. Os 100 hectares, os 50 hectares que recebeu do INCRA na época da colonização, hoje transformou aquele agricultor que não tinha nada. Os filhos já são formados, são doutores, vamos dizer assim, médicos, engenheiros, etc., dentistas, e essa gente está aí, evoluiu. E é isso que foi o progresso do nosso estado. Então, o nosso estado de Rondônia é privilegiado nisso, terra boa e gente que trabalha. Porque o trabalho humano é que gera a riqueza. É do trabalho que você transforma a natureza, é do trabalho que você gera, enfim, tudo que é útil à pessoa humana e à população em geral. Então, é o trabalho que edifica, o trabalho é criador, a gente se aproxima do criador pela capacidade de produzir através das nossas ações, através do trabalho. Então, eu acho assim que essa gente merece todo o respeito e não temos por que hoje dizer, olha, derrubaram. Não, era a regra. Você tinha que derrubar para receber o documento da terra, o título da terra. E esse povo, então, foi heróico. Muitos semearam as próprias vidas para que o progresso chegasse hoje. Como foi na Madeira Mamoré, que para a construção daquele trecho de 300 e poucos quilômetros, muita gente morreu, cada dormente era um que deitava para a eternidade. Então, eu acho que essa gente, nós temos assim essa vocação heróica mesmo, histórica, no sentido de que esse povo tem coragem, é lutador e transformou tudo isso num grande, hoje, como eu digo, o jardim da produção. Então, o que eu quero falar aqui é que nós temos que dar uma parada agora com as derrubadas. E o que está acontecendo com a derrubada? É que o governo parou a colonização, parou de distribuir as terras. Então, há as invasões, há muitas invasões. E essas invasões são fora da lei. Isso é realmente deplorável que aconteça, mas acontece porque o governo está ausente, não conduz. No nosso tempo, eu como advogado do INCRA, que vim para cá, você falou como eu vim para cá, eu vim advogado do INCRA, e então nós tínhamos o controle das ocupações das terras, nós tínhamos direção, um programa, um projeto, e isso acontecia dentro da lei. Agora, nesse momento, na ausência do governo, o que há invasões de grandes, de pequenos, de todo tamanho, e que vão agindo na ilegalidade. Eu acho que eu estabeleceria por X anos, podia ser, não precisa ser 10 nem 20, 5 anos de tratamento zero. Então você teria aí como organizar esse processo de ocupação da Amazônia. Mas o que aconteceu foi realmente glorioso, foi importante para a soberania nacional. E se não tivéssemos ocupado, com certeza isso não seria mais nosso. E é claro que ainda tem os povos da floresta, tem os índios, tem isso, que se respeita, E agora, essa história do índio, eu vou aqui fazer uma declaração. Eu estive visitando algumas vezes algumas tribos indígenas. E, por exemplo, no Rio Guaporé, no Rio Negro ou Caia, onde tem uma concentração de mais de 2.000 índios,
eles querem também ser cidadãos. Eles querem respeito aos seus direitos. Não adianta dar a floresta. O cacique, nós não come pau. Nós come milho, come feijão, come arroz. Nós precisamos, evidentemente, explorar nossas terras. Então, esse processo de manter o índio na idade da pedra, quer dizer, não da pedra lascada, não é mais uma forma de dar dignidade. Eu vou te dar dois exemplos. Por exemplo, os índios do Reuauau têm uma pequena cidade no município perto do Jaru, em que eles hoje têm roças de café, de milho, têm tratores, eles querem energia, eles querem internet, eles querem comunicação com o mundo, eles querem escola. Não vamos manter os índios mais, tem que ter um processo de aculturação, mantém as suas tradições, mas mantém a eles uma dignidade humana, uma conduta humana. Eles querem dormir em cama de colchão, não querem mais dormir no chão. Eles querem dormir, não, ou na rede, eles querem condições de dignidade, de cidadania. É isso que tem que se pensar, quer dizer, você não adianta ter reservas e reservas, onde o índio não tem como sobreviver, morre de fome. E nós não come pau. Quer dizer, essa expressão foi muito importante que eu observei e que eu recolhi das minhas andanças aqui pelo Estado, nessas áreas onde temos habitações aí, quer dizer, colônias indígenas, né, vamos chamar assim. Eles querem trator para arar a terra, eles querem plantar, colher, comer, querem fartura. E por que não se dá a eles esse direito? Não, cria uma reserva e deixa o índio morrer à míngua. E claro, e eles querem saúde, educação, eles querem, enfim, todos os benefícios da civilização. Eles não querem mais viver e não tem como sobreviver. Você não sabe, mas é brutal no meio da mata. Eu, às vezes, quando eu vou pescar aí, o mosquito, a mutuca, enfim, sem dizer as cobras peçonhentas, etc., e tantos outros perigos que existem na mata. Então, o índio quer ser um cidadão brasileiro. Isso que nós temos que colocar na cabeça. Então, tem gente, não, que tem uma visão antropológica diferente. Não existe mais. O índio, o habitat natural do índio, acabou há muito tempo, há alguns séculos, quando os brancos dominaram os rios, porque os rios eram os caminhos naturais dos índios. E dominaram os índios, o que eles desaculturaram? Os índios perderam o seu estágio de desenvolvimento e regrediram, embotaram. Então, os índios que eram do Amazonas vieram aqui para as terras altas de Rondônia, e assim foram migrando para lugares mais distantes, e deixando para trás, por exemplo, os instrumentos de trabalho. Se você olhar a cerâmica dos índios do descobrimento, é muito superior à cerâmica dos nossos índios de hoje. Então, eles já perderam o seu habitat natural. Então, nós temos que dar a eles condições de se desenvolver como seres humanos, são humanos, mas até a época de Pombal, 1700 do Diretório, o índio não era reconhecido nem como pessoa humana. Quer dizer, a humanidade do índio foi reconhecida em 1700 e alguma coisa. E é isso que é importante dizer, que eles são pessoas humanas, têm as mesmas ambições, têm os seus deuses, mas têm os seus deuses, têm a sua cultura, mantém a sua cultura, mas dê a ele a possibilidade de ter a dignidade do ser humano. É isso que tem que se olhar. Eu acho que tá muita coisa errada na Amazônia, tem muita conversa. Eu acho que é preciso de uma reflexão maior sobre isso e, enfim, preservar, porque se nós não preservar, as reservas serão um grande cemitério dos índios. Serão abandonados, não tem saúde, não tem nada, não tem acesso aos benefícios da civilização. Por que se nega a eles esses benefícios? Porque eu tenho o direito de ter minha casa, um colchão, de ter um ar-condicionado, de ter uma geladeira, de ter, enfim, uma televisão, um telefone. Eles querem telefone. telefone. Eles querem internet. Eles querem isso. Querem se integrar no universo. E é isso que, como pessoa humana, tem essa ambição. Toda pessoa humana, eles são gente.
Está Eles são tendo um gente. grande debate agora, Amir, sobre a questão do preço do arroz, e eu vi uma matéria do Canal Rural falando de um problema do estado de Roraima, que é o estado irmão, né, de Rondônia, irmão nosso aqui de Goiás também, na questão da demarcação da reserva Raposa Serra do Sol, que era uma grande produtora agrícola antiga, né, antes da demarcação, que tinha muitos fazendeiros de lá, e o STF acabou demarcando essa reserva, né? Dando a demarcação dela, pegando quase mais da metade do território de Roraima, e os arrozeiros acabaram sendo expulsos de suas terras e migraram para outras regiões do país. Naquela época nós tínhamos estoques reguladores do arroz, né? Nós tínhamos grande produção de arroz no país, e agora a gente está tendo esse déficit, né, na produção agrícola do arroz, essa quebra de safras, e o canal rural foi até a Raposa Serra do Sol, onde eram os grandes arrozais, né? E lá está tudo abandonado, porque os índios não podem explorar, os índios também não têm capacidade técnica nem infraestrutura para fazer essa exploração, e hoje o país todo paga por causa de uma demarcação mal feita, né? Então a gente também tem que fazer esse debate, né, Amir? Isso é um detalhe que evidentemente mostra, mas eu acho que por trás dele tem uma ideia maior, assim, que ela é perversa. O que adianta fazer a Raposa do Sol, demarcar e dar essa extensão e deixar os índios morrendo de fome? Os índios viviam bem, os índios estavam numa parceria, mas não, se quer reduzir o índio há 3 séculos, há 5 séculos atrás. Não tem volta. A humanidade não volta atrás. A roda do tempo ela anda para frente. Quer dizer, então, o que deveriam ter integrado? Se desrespeitou direitos, documentos de propriedade de 2 séculos, que não era área indígena. Senão nós vamos ter que devolver o Rio de Janeiro aos tamoios, né? Temos que devolver o Rio de Janeiro aos tamoios, porque eles eram os primeiros ocupantes. Então não é o primeiro ocupante, é dar ao índio condições de vida, dar condições de cidadania, dar condições deles ter direitos e deveres. O que eles querem, é claro, ter as suas reservas proporcionais às suas necessidades, mas não adianta você criar, por exemplo, aqui, o Ureuauau, sei lá, se dizia inicialmente que tinha 2 mil índios, 3 mil índios, e 5 mil índios, mas enfim, o que se tem hoje cadastrado muito pouco. E foi 1.800.000 hectares. Mas não é isso, por trás disso tem outros interesses. Usa o índio como escudo, né? Como nada mais do que justificação para outros interesses. Então, são interesses minerários. Você sabe que na época do Jânio Quadros, presidente, se criaram várias reservas indígenas, ambientais, até algumas eram reservas florestais, nas chamadas, para proteger o subsolo. Então, você chapeou o território brasileiro para proteger o subsolo com interesses porque não há interesse de descobrir todas as nossas riquezas e explorar nossas... Por exemplo, a Casterita de Rondônia, quando terminou a concessão das empresas, que o garimpeiro entrou, fez baixar violentamente no mercado internacional 10 vezes. Então, o que eu quero te falar é que realmente a Amazônia é misteriosa no sentido que o pessoal esconde debaixo do manto da floresta muito outro interesse escuso, interesses políticos, interesses de cobiça internacional, interesses das riquezas do nosso solo e subsolo, e mais sobretudo da água. A água é uma cobiça maior do universo, a água da Amazônia. Verdade. Então, nós poderíamos entrar aqui em discussão de muitos temas e que a Amazônia ela é hoje explorada no sentido de que ela é vilipendiada, ela é colocada assim dentro de certos preconceitos que não existem. Essa questão do oxigênio do mundo, né, que ela produz oxigênio, conversa, não se transporta o oxigênio. O que vai se transportar sim a água, com dutos. Isso sim, isso é uma cobiça muito forte, muito mais do que às vezes até as riquezas minerais. Então, o que eu quero dizer para você é que realmente nós temos que refletir sobre a Amazônia, redefinir, é uma questão de reconceituar muita coisa sobre a Amazônia, porque há muito
muita mentira. Há muita fake news, como hoje se fala toda hora, mas a Amazônia ela é objeto assim de sempre Desejo. taxação, né, de preconceitos, de taxação de coisas fantásticas que não são verdadeiras. Então, a Amazônia é nossa, em primeiro lugar, a Amazônia é nossa. Essa terra é do Brasil. E como brasileiros nós temos que defender, mas preciso conhecê-la. Eu Sim, estou aqui há tantos anos procurando, sempre andando pela floresta, como eu andei pelos rios, pelos caminhos, né, dos seringueiros, etc. Então, entendo um pouquinho, conheço um pouquinho dessa natureza. E o que precisa é conhecer mais a Amazônia. Quem diria que Rondônia seria, em um curto espaço de tempo, quando chegamos aqui, assentando os primeiros colonos, quando fizemos aqui, vamos dizer assim, esse começo da civilização. É muito importante que você tenha esse conhecimento, esse contato, como eu falei, os índios querem cidadania, os índios querem respeito, os índios são pessoas humanas iguais a nós, perante Deus e perante a lei, não são iguais, mas perante Deus são iguais. Então, são coisas que nós temos que redefinir, né? Reconceituar, nós temos que buscar a realidade dos fatos e não viver nessa fantasia mentirosa, enganosa, que ela esconde, embrulha interesses escuros. tá certo. Estamos falando com Amir Lando, ex-ministro da Previdência Social do Brasil, senador da República por Rondônia e também deputado federal. E você está aqui na Prime Studios TV no Facebook, programa Trocando em Miúdos comigo, Bruno Marques. Olha, Mirlando, o centro político foi o grande vencedor das eleições municipais desse ano, onde o PT e o Bolsonaro perderam. Qual foi o recado que as urnas deram para esses grupos políticos que utilizaram da polarização uma arma política? Eu acho que a humanidade, quer dizer, a virtude está no meio, né? A virtude está no meio. A virtude não é nunca os extremos. Então, quer dizer, o que aconteceu foi que não se buscou mais esse conflito. A humanidade, claro que a democracia é conflitiva, porque ela sempre polariza, etc. Ela sempre busca no diálogo o ditado da democracia. Da ditadura é o ditado, né? O ditado com vírgula e ponto e vírgula. Então, o que com grafia certa, etc. Então, o que a gente quer é exatamente um equilíbrio, paz. Nós queremos a paz, o convívio pacífico dos brasileiros. Não tem essa questão ideológica, esquerda, direita, isso é uma questão superada. Nós temos um caminho da humanidade, né? Da grandeza humana. Nós temos que buscar um pouco de humanismo, de conceitos humanísticos, onde o homem é o centro, e não esses extremos. O que nós não podemos dar, vamos dizer assim, vaso à loucura. A loucura ela é uma manifestação verdadeira, porque a loucura nem se mente, se diz o que vem na telha. Né? Então, queremos equilíbrio, bom senso, só isso. As urnas deu esse recado, olha, vamos parar com essa brincadeira, vamos parar com essa brincadeira de tolo. Isso não é um exército brancalhone, né? Isso é exatamente uma questão de sobrevivência. Nós estamos dentro de uma pandemia, nós não vamos entrar, né, se essa vacina de direito, não tem, a vacina é da ciência, não tem ideologia, é uma solução para essa pandemia. Então, você vê que estamos, assim, vivendo um momento dramático, em que o bom senso foi jogado para fora da janela, né? Então, foi jogado na rua, foi jogado fora. Então, o bom senso, o equilíbrio, o que as urnas disseram, olha, vamos voltar buscar essa virtude que está no meio e não nos extremos. Vamos buscar uma virtude que valorize a vida humana, que valorize o bem-estar de todos. Nós temos que pensar que precisa distribuir riqueza. Não pode 1% da humanidade de ter 90% da riqueza. Então, quer dizer, você pega assim aí, fulano é o mais rico do Brasil. E aí?
E o que interessa, se todos tiverem toda a riqueza na mão, não vão mais ganhar dinheiro, precisa de gente que trabalhe, que compre. Taxação de grandes fortunas é o caminho, Amirlando? É também um caminho, mas eu acho assim que o mais importante é essa distribuição de renda. Nós criamos a sociedade não é para mera sobrevivência, mas para viver a boa vida, como disse Aristóteles. Então, quer dizer, essa boa vida, essa vida digna da pessoa humana implica em divisão da riqueza. Então, temos que ter mecanismos compensatórios, como é, por exemplo, foi o Bolsa Família, como foi agora essas medidas que está atendendo aí O auxílio aqueles emergencial. que o auxílio emergencial, quer dizer, então são mecanismos, como deve ser a renda mínima. Nós temos que chegar na ideia da renda mínima. Ou a gente sobrevive como espécie ou morre, ou desaparece a humanidade. Então, nós temos que ter condições de vida para todos. E é possível. O Brasil é rico. O Brasil tem tanta coisa, tem tantas riquezas naturais, tem petróleo. Agora não pode assim o nosso petróleo ter que ir lá para os Estados Unidos para voltar Refinado. voltar refinado. Quer dizer, não é por aí. Nós temos que ter fechar as refinarias aqui e importar derivado lá. Então, quer dizer, nós temos que ter uma preocupação com o país. Em primeiro lugar, o Brasil, em primeiro lugar, os Estados Unidos, disse o Trump, mas eu digo assim, em primeiro lugar é o Brasil, mas o Brasil dos brasileiros, o Brasil para todos, o Brasil que faça um processo de distribuição de renda capaz de erradicar a pobreza absoluta, pelo menos, a pobreza deprimente, né? A pobreza que coloca o indivíduo abaixo da condição humana. Nós temos que dar a todos a condição humana, e é isso que nós precisamos construir, um país mais equitativo. Não é questão de esquerda, nem direita, é questão de sobrevivência da humanidade. Se nós somos irmãos perante Deus, se nós somos iguais perante Deus, quer dizer, por que é que nós vamos tratar o outro com tanto desprezo? A elite brasileira, ela tem um certo desprezo pela pobreza. Eu acho que a elite brasileira, ela é a elite brasileira porque teve os pobres trabalhando. Então, se eles têm um mínimo de condições, ninguém quer a riqueza do Safra, mas quer, sobretudo, que todos tenham um pouquinho para sobreviver, ter uma casa para morar, que a moradia é o lar, é o abrigo sagrado da família, como o Getúlio falava. Nós precisamos que eles tenham, então, uma casa para morar, onde trabalhar, viver, comer, ter educação, ter saúde, ter bem-estar e ter a possibilidade de progresso, porque pela educação todos podem ascender econômica e socialmente. Se nós tivermos uma educação de qualidade melhor, quer dizer, já querem privatizar até as universidades. Então aí a elite, mais uma vez, vai ficar sozinha e os pobres não vão ter acesso de forma nenhuma à educação de nível superior. Ora, onde chegamos? É claro que hoje nós temos... Eu fui um grande lutador, não sei, vou declarar aqui, mas eu fui que entrou nessa questão do ensino à distância. A universidade virtual, quer dizer, o ensino virtual. Olha, eu fui com o Itamar, e disse o Itamar depois, que assumiu, que eu fui o relator, o que você quer dizer? Eu quero primeiro implantar no Brasil o ensino virtual. E ele determinou ao Maurílio Wingel, na época, que era ministro da Educação, que me recebesse. Eu fui lá, o Maurílio criou uma comissão, e essa comissão organizou em pouco tempo, vamos dizer assim, as bases, né, os grandes princípios da universidade virtual. Essa, sim, é uma grande revolução de democratizar o ensino, porque é barato, é de graça, para muita gente, né, essas instituições públicas que estão fazendo. Então, aí você vai levar o ensino nos confins da Amazônia, lá para o caboclo da Amazônia, para aqui, para Columbiara, você vai levar para esses confins, e vai levar na favela, vai levar em todo lugar, porque vai chegar lá um sinal de internet e você vai ter acesso à educação. Isso é fantástico. Isso realmente eu acho assim, que foi uma das contribuições que eu dei mais importantes
no sentido de que vi em curto espaço de tempo evoluir essa ideia. Talvez a ideia não é minha, mas eu lutei naquele momento, então eu fui às instituições responsáveis para iniciar um processo oficial do ensino virtual e a liberação no Ministério da Educação dos primeiros cursos. Em seguida, a Universidade de Brasília, que criou a Universidade Virtual do Brasil, era até o reitor, que era aqui de Guajará-Mirim, do estado de Rondônia, morre, era de uma família daqui que foi reitor, um grande cientista, um grande pesquisador, que foi reitor da Universidade de Brasília. É isso que vale a pena. Eu acho que a humanidade tem chance de avançar. Você vê o que fez a revolução do ensino virtual. Agora, da comunicação, que estamos aqui, tão longe falando como se estivéssemos presentes. Então, são esses milagres da ciência, que é o progresso. Isso vai criar uma humanidade diferente, uma humanidade mais solidária, uma humanidade mais igualitária, no sentido de que todos tenham a chance de viver uma vida com dignidade, a boa vida de que falava Aristóteles. Mirlando, olhando as peças do tabuleiro de xadrez da política nacional, qual que é os nomes que o senhor acha que tem mais força aí para disputar a presidência em 2022 e tentar ir para o segundo turno com o presidente Bolsonaro? Eu acho que, não sei se vai haver o segundo turno de quem, eu já coloco em dúvida essa tua afirmação. Eu acho que a era Bolsonaro passou, né? A era Bolsonaro cometeu tantos erros, quer dizer, ela está se destruindo por si mesma, né? Pelas palavras, pela boca, que nem o peixe que morre pela boca. Então, eu acho assim que haverá um espaço mais para o centro, como foi a indicação das urnas agora. Haverá, no momento, é claro que um grande líder foi eliminado, né? Foi eliminado com determinação. Hoje nós vimos que não tinha apartamento, não era dono de nada, foi condenado o presidente Lula por um crime que não cometeu. Que crime ele cometeu? Que visitou um apartamento. Então ele não comprou o apartamento, não recebeu o apartamento, não tirou proveito de uma noite, de um almoço, de um jantar num apartamento. Então, quer dizer, é uma questão que realmente pode evoluir para a nulidade desse processo. E hoje se tem elementos que mostram que delenda Cartago, como diziam os romanos, né, destruir Cartago, era destruir o Lula. Então, eu acho que pode ter outras questões, mas essa questão foi arranjada, assim, foi um arranjo, foi para eliminação. Como não dava para eliminar com um tiro, eliminou por esse procedimento judicial. Mas o que eu quero dizer é que realmente ele é um líder inconteste. Não sei se teria esse espaço, como você disse, o PT foi jogado para escanteio, mas eu acho também que, por outro lado, a linha Bolsonaro também foi para o escanteio. Então, o que está faltando agora é um líder de centro. Eu não gostaria aqui de declinar alguns nomes, mas eu tenho na minha cabeça algumas previsões, não as previsões, eu tenho uma visão pela lógica dos fatos, né? Eu vejo que o governador de São Paulo é um forte candidato, pelas posições, inclusive, corajosas agora, frente à vacina, frente à Covid. A Covid está matando. Nós vamos passando dos 180 mil, quer dizer, vamos para os 200 mil brevemente, e não se faz nada, e se desdenha da doença. Primeiro seria uma gripezinha, agora está no fim, agora que está recrudescendo novamente, nós temos a segunda onda, chamada segunda onda. Enfim, nós temos um número elevado e crescendo cada dia. Então, a Covid realmente pode ser um grande divisor de água para a próxima eleição. Quem estiver do lado da população, da vida, vai sobreviver. Quem estiver do lado da doença, vai morrer. Tá certo. Mirlando, só para a gente encerrar, o que o senhor achou dessa questão da judicialização, se pode ter segundo turno para a presidência da Câmara, do Senado? Eles acabaram sendo derrotados, tanto o Rodrigo Maia como
Davi Alcolumbre lá no STF. Não foi autorizado eles disputarem a reeleição sucessiva no mesmo mandato. Agora está correndo por fora aí, agora o Arthur Lira, né? E no Senado ainda está indefinido ainda quem são os candidatos. Está entre o Arthur Lira na Câmara e a ministra Tereza Cristina. O que o senhor achou da decisão do STF e quem que o senhor aposta aí para ser o próximo presidente da Câmara e do Senado? Olha, essa questão eu estou de acordo com a decisão do Supremo. A gente não pode interpretar a lei contra a letra da lei. A gente não pode interpretar a lei de maneira de ferir frontalmente o que está escrito. A lei vale pelo que está escrito. Quer dizer, é claro que a interpretação, a exegese, ela é importante. Mas, para te falar, ela realmente foi uma decisão correta. Eu acho que não dá para você querer afrontar uma interpretação dizendo, não, como parâmetro, o presidente da República tem reeleição. Não tem nada a ver. Isso aí realmente é uma questão que não merece nenhuma consideração. E por isso que eu quero, nesse momento, te dizer que não vou apostar em quem vai ser. Também não acho que a coisa esteja definida com a Lira ou com outras pessoas. Haverá ainda uma longa caminhada nesse sentido e haverá, sobretudo, uma questão de bom senso. Não vamos. Eu acho que a judicialização foi um erro, uma bobagem. Como eu disse, isso é uma interpretação que não merecia respaldo nenhum. E o que eu quero, nesse momento, dizer é que os nomes vão surgir. Não são os primeiros que lançam a candidatura que chegam ao fim. Aí haverá um grande arranjo, um grande entendimento, ao menos de um lado, né, onde esse nome vai surgir majoritariamente. Eu não ousaria agora de dizer vai ser A ou B, mas certamente não será nenhum desses que se lançaram na frente, porque estão ainda num momento de aventura e não num momento de solidez política. Tá certo. Amir Lando, ex-ministro da Previdência do governo Lula, né? Ministro da Previdência do Brasil, senador da República por Rondônia, deputado federal por Rondônia. Muitíssimo obrigado por essa entrevista. Eu te agradeço pela essa oportunidade e dizer que as portas da Prime, do programa Trocando em Miúdos, estarão sempre abertas para o senhor, que sempre que o senhor quiser utilizar esse espaço aqui, nós estamos à sua disposição, viu? Muitíssimo obrigado e despeça do nosso público e boa noite. Bruno Marques, eu quero te agradecer essa oportunidade, dizer que foi tomado de surpresa, não sabia, você me convidou, eu disse, não, vamos conversar, pensei que fosse 5 minutos, não 1 hora, mas de qualquer maneira, alguma coisa a gente falou, né, a pauta não havia sido definida, mas eu acho que deu. Eu quero agradecer os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, e agradecer a você mais uma vez pela essa oportunidade. É bom falar porque isso está travado na garganta. E como não tenho a tribuna, tenho essa possibilidade dos amigos abrirem um espaço como você o fez hoje. Agradecer a todos que acompanharam e dizer muito obrigado. Aí esquecer, manda um abraço para nossa querida amiga, a doutora Catiúcia Romano, está cobrando aqui no WhatsApp. A doutora Catiúcia, grande amiga rondoniense, quero deixar um grande abraço, uma alegria hoje reencontrá-la, falar. A gente falava assim mais ou menos constantemente. Com essa pandemia, com o isolamento, tudo ficou diferente. A gente não é que esqueceu os amigos, a amizade ela não tem nem lugar no espaço, nem no tempo, é sempre presente. E o amigo é eterno, né? E o amigo é exatamente que a amizade não tem distância, não tem passar do tempo. Catiúcia, um grande abraço, uma alegria te reencontrar e vamos outra hora nos encontrar em Brasília, quando eu voltar. Agora estou em isolamento, mas eu vou a Brasília essa semana e devo retornar para cá logo depois do Natal. Tá certo, muito obrigado, Amir Lando. Esteve com a gente aqui no programa Trocando em Miúdos.
E você está precisando de comunicação gráfica para mídias digitais, impressos e qualquer tipo de comunicação visual, você pode procurar um homem só, designer para tudo. Meu amigo Enio Volcanova, DDD 73 99941-9281. É ele, o gaúcho da Bahia. Ele vai fazer qualquer material gráfico para você. Cardápio, banner, qualquer tipo de divulgação em rede social. Você fala com meu amigo Enio Volcanova, fala que viu o Trocando em Miúdos aqui na Prime Studios TV e você terá 20% de desconto no Homem Só, designer para tudo. E você acompanhou essa excelente entrevista com Amir Lando, ex-ministro da Previdência Social do governo Lula, senador por Rondônia, deputado federal. A gente acompanhou ali o pôr do sol da Amazônia, né? Belíssimo cenário que o nosso amigo Amir Lando estava, né? 1 hora de diferença do horário de Boa Vista para o horário de Brasília. E foi uma entrevista muito esclarecedora. Você gostou? Você curtiu? Ajude a programação da Prime a crescer cada vez mais. Curta a página da Prime Studios TV no Facebook, compartilhe essa entrevista, também curta a página do programa Trocando em Miúdos também no Facebook, e o nosso canal no YouTube é Trocando em Miúdos com Bruno Marques. Curta, compartilhe, ative as notificações, ajude o programa Trocando em Miúdos e a Prime Studios TV crescer a cada dia mais. Eu vou ficando por aqui. Volto sexta-feira que vem com mais um convidado sensacional aqui no Trocando em Miúdos. Forte abraço, turma boa da Prime Web TV. Boa sorte!